Há um silêncio que fala mais alto que. Na visão da psicologia analítica de Carl Jung, o amor não declarado pode ser o sintoma de uma profunda batalha interior. Para compreender por que alguém ama intensamente, mas permanece em silêncio, é essencial observar os arquétipos, a sombra e o processo de individuação. Todo ser humano carrega dentro de si o arquétipo do ânima, no homem, e do ânimos, na mulher, representações internas do feminino e do masculino. Quando um homem se apaixona, a imagem da mulher pode ativar sua ânima, o lado sensível, intuitivo e emocional que muitas vezes ele aprendeu a reprimir. Dizer "eu te amo" exige o contato com essa parte vulnerável. Se esse aspecto ainda não foi integrado, ele pode ser visto como uma ameaça à identidade construída ao longo da vida. A sombra, por sua vez, representa tudo o que foi rejeitado pela consciência. Em muitos homens, a sombra contém a fragilidade, o medo de rejeição e até mesmo a sensação de não merecer amor. Quando o amor é sentido, mas não declarado, isso pode ser um reflexo direto do embate com essa sombra não reconhecida. Além disso, o processo de projeção atua silenciosamente. Ele pode projetar em você tanto o ideal quanto os medos inconscientes. A ausência de palavras pode ser uma forma de defesa contra o colapso desse ideal, ou o temor de que a realidade não corresponda à fantasia interna. Por fim, o caminho da individuação, o processo de tornar-se quem se é, exige coragem para integrar essas partes internas. O silêncio pode ser um estágio transitório nesse processo, uma preparação inconsciente para o momento em que o amor possa ser expresso de forma inteira e autêntica. Desde tempos imemoriais, o arquétipo do masculino foi forjado sob o peso de expectativas culturais e psíquicas que moldaram o comportamento dos homens em relação às emoções. Dentro da psique coletiva, o masculino foi associado à força, à racionalidade e ao controle. Qualquer traço de fragilidade emocional, como a expressão do amor verbalizado, passou a ser visto como fraqueza. Essa repressão gerou o que Jung chamou de uma ferida arquetípica, um corte profundo no inconsciente coletivo do homem moderno. Essa ferida o impede de acessar com fluidez o seu lado emocional, pois ele aprendeu, consciente ou inconscientemente, que ser sensível é ser menos homem. O amor, quando sentido, não deixa de existir. Ele pulsa, transborda internamente, mas encontra barreiras invisíveis para se tornar palavra. É como se o simples ato de dizer "eu te amo" fosse abrir uma comporta que ameaça inundar séculos de contenção emocional. No inconsciente do homem, essa abertura pode ser percebida como uma exposição extrema. Dizer "eu te amo" exige mais do que coragem. Exige um enfrentamento da imagem de si mesmo que foi construída sobre o distanciamento afetivo. O medo da rejeição, por exemplo, é amplificado por essa estrutura interna. Se ele se expõe e não é correspondido, isso pode ser vivenciado como um colapso da identidade. Ele não teme apenas perder o outro, ele teme perder a si mesmo. Jung observava que o anima, a representação arquetípica do feminino na psique masculina, é frequentemente projetada em mulheres com quem o homem se envolve emocionalmente. Ao se aproximar de uma mulher que ativa seu anima, ele sente a conexão, sente o amor, mas também entra em contato com partes de si que foram exiladas. A sensibilidade, o desejo de cuidado, a ternura. Essas emoções não são novas, mas estavam adormecidas, esperando um espaço seguro para emergir. Eis o dilema. Para amar de forma consciente, é preciso integrar o feminino interior, mas a maioria dos homens não foi ensinada a reconhecer esse lado. Pelo contrário, foi treinada para reprimi-lo. O amor vivido por completo implica um risco psíquico. É necessário abandonar a armadura. É necessário ser visto em sua totalidade, inclusive nos aspectos que ele próprio não aceita. Por isso, muitas vezes, ele opta pelo silêncio, não porque não ama, mas porque ainda não consegue lidar com a vulnerabilidade que o amor exige. Além disso, essa ferida arquetípica carrega gerações de homens que também não disseram o que sentiam. Pais, avós, bisavós, muitos deles também amaram em silêncio. A dor daquilo que não foi dito ecoa nos descendentes, moldando padrões emocionais inconscientes.
O homem que hoje hesita em verbalizar seu amor muitas vezes repete um roteiro ancestral, uma lealdade invisível aos que vieram antes e que também foram silenciados por suas feridas. Romper esse ciclo exige mais do que vontade, exige consciência. Jung acreditava que apenas aquilo que é tornado consciente pode ser transformado. Quando um homem começa a olhar para dentro de si e questionar suas limitações emocionais, ele dá o primeiro passo rumo à cura dessa ferida ancestral. Começa, então, um processo lento, mas poderoso, de reconexão com o seu lado emocional, não como fraqueza, mas como força vital. O amor não falado não é amor ausente. Muitas vezes, é amor em conflito, amor em construção, amor lutando contra séculos de repressão emocional. O que ele sente é real, mas está preso num campo psíquico ainda não iluminado pela consciência. E enquanto essa luz não chega, o silêncio fala do medo, da história, da armadura, mas também fala da esperança de que, um dia, seja possível amar e dizer, com verdade, com coragem, com inteireza, 1000 palavras. Um olhar que dura 1 segundo, mas revela um universo inteiro de sentimentos guardados. Ele te ama profundamente. Disso, no fundo, você sabe. Mas por que então essas palavras nunca saem da boca dele? O que segura essa verdade dentro de um peito apertado, como se a confissão de amor fosse um risco maior do que o próprio silêncio? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério que habita os corações e mentes daqueles que amam, mas não dizem. Vamos explorar o que se esconde por trás da ausência de palavras, à luz da psicologia profunda de Carl Jung. Porque o que parece ser uma ausência pode ser, na verdade, um transbordamento contido por forças inconscientes muito mais antigas e complexas. Se você já sentiu isso, comente abaixo. Eu escolho compreender antes de julgar. A psique humana, segundo Carl Jung, é composta não apenas pela luz da consciência, mas também pelas regiões ocultas e desconhecidas do inconsciente, e entre elas habita a sombra. A sombra representa tudo aquilo que o ego rejeita, reprime ou nega em si mesmo, por não estar em conformidade com a imagem que deseja projetar ao mundo. Para muitos homens, a expressão emocional, especialmente quando envolve vulnerabilidade, foi banida para essa zona escura. Assim, o silêncio diante do amor não é apenas uma escolha racional, é muitas vezes uma defesa psíquica automática contra tudo aquilo que ameaça a estrutura do eu. Desde cedo, meninos são ensinados a conter o choro, a disfarçar o medo, a não demonstrar dependência afetiva. A sombra, então, passa a armazenar justamente esses elementos: medo da rejeição, carência, sensibilidade, necessidade de afeto, que não encontram permissão para existir à luz da consciência. Quando um homem sente amor profundo, essas emoções retornam com força, buscando expressão. Mas como elas pertencem à sombra, seu retorno gera desconforto, vergonha e confusão. A forma mais segura de lidar com essa perturbação interna é calar. Esse silêncio não é vazio, é preenchido por defesas psíquicas que atuam como barreiras protetoras. O homem que ama, mas não diz, pode sentir que está preservando algo, a si mesmo, a relação, ou mesmo a imagem que construiu diante da parceira. Ele não é frio, ele está em conflito. A sombra exige reconhecimento, mas o ego teme perder o controle. Esse impasse gera paralisia emocional. Jung apontava que quando a sombra é ignorada, ela atua de forma autônoma e destrutiva. O silêncio pode se tornar sabotagem, pequenos afastamentos, atitudes ambíguas ou a recusa em se comprometer emocionalmente são expressões indiretas do conteúdo reprimido. Paradoxalmente, quanto mais ama, maior pode ser a força da defesa. A profundidade do sentimento ativa a profundidade da sombra. E, se essa parte interna não foi trabalhada, ela se interpõe entre o amor sentido e o amor declarado. Esse comportamento não significa que ele não valoriza a relação ou que é incapaz de sentir. Pelo contrário, muitas vezes, o homem silencia porque sente demais. O problema não é a falta de sentimento, mas a incapacidade de lidar com a intensidade do que se move dentro dele. O silêncio, nesse caso, é um tipo de contenção, uma tentativa inconsciente de não ser consumido por emoções que ele não compreende plenamente. A integração da sombra é um dos pilares da individuação.
O processo de tornar-se um ser humano pleno. Integrar não significa eliminar a sombra, mas reconhecer suas partes e aprender a conviver com elas. Quando um homem se permite olhar para dentro, encarar seus medos e aceitar sua sensibilidade, ele começa a enfraquecer o poder que a sombra exerce sobre suas ações. E com isso, começa a se libertar do silêncio. No entanto, esse é um processo delicado, pois envolve dor e desconstrução. Requer que o homem confronte imagens internas que ele evitou por toda a vida. Talvez ele tenha internalizado que demonstrar amor é ser fraco, ou que quem ama demais sofre demais. Essas crenças fazem parte da sombra e precisam ser revisitadas, questionadas e, por fim, ressignificadas. É importante compreender que esse silêncio não é um simples problema de comunicação. É uma manifestação profunda da estrutura psíquica masculina, moldada por anos de repressão emocional. Exigir uma declaração sem compreender o que está por trás desse silêncio é como pedir que alguém pule sem antes aprender a cair. O silêncio é um sintoma. E como todo sintoma, ele aponta para algo mais profundo, a necessidade urgente de reconciliação entre o ego e a sombra. Quando essa reconciliação começa, algo se transforma. O homem que antes calava começa a encontrar palavras. Não palavras ensaiadas ou superficiais, mas expressões verdadeiras de um sentimento que sempre esteve ali, apenas escondido sob camadas de proteção inconsciente. Ele passa, então, a amar com presença, com palavra e com entrega, porque aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, mas coragem. Quando Carl Jung abordou o fenômeno da projeção, ele revelou uma das dinâmicas mais sutis e poderosas da psique humana. A projeção acontece quando aspectos internos, muitas vezes inconscientes, são lançados sobre o outro, como se aquilo que está dentro de nós passasse a habitar o mundo exterior. No amor, essa operação psíquica é especialmente intensa. O homem que ama em silêncio pode estar vivendo, sem perceber, sob o efeito de uma projeção amorosa tão profunda que qualquer tentativa de verbalizá-la se torna ameaçadora. Ele não enxerga apenas a mulher à sua frente. Ele vê nela um reflexo de sua própria ânima, o arquétipo do feminino interior. Essa imagem idealizada não é apenas uma admiração comum. Ela representa tudo aquilo que ele sente faltar dentro de si: sensibilidade, intuição, beleza, acolhimento, plenitude. Ele não está apenas apaixonado pela parceira real, mas por uma construção simbólica que carrega sua própria completude psíquica. Isso cria um vínculo forte, mas também frágil, pois a idealização está sempre à beira do colapso. Ao projetar sua ânima sobre a parceira, o homem coloca sobre ela uma carga emocional enorme, expectativas que, muitas vezes, ela não pode nem deveria suprir. A fantasia interna molda o relacionamento de forma inconsciente, e quanto mais profunda a projeção, mais difícil se torna para ele separar a realidade da imagem criada. Dizer "eu te amo" seria, nesse cenário, mais do que uma confissão. Seria um comprometimento com um ideal. E o inconsciente dele sabe: ideais não resistem à convivência real. Por isso, muitas vezes ele se cala, porque parte dele teme que, ao transformar o sentimento em palavras, a imagem projetada se dissolva. Ele receia descobrir que ama mais a fantasia do que a pessoa real. E pior ainda, que a parceira, ao se aproximar dele, descubra também suas imperfeições, suas falhas, seus medos escondidos. A projeção amorosa não só idealiza o outro, ela mascara o eu. Ele passa a sustentar uma imagem de si mesmo à altura da imagem projetada. Amar, então, se torna também um esforço constante de se manter à altura do ideal que ele mesmo criou. Jung nos ensina que a única maneira de quebrar o ciclo da projeção é trazendo a imagem de volta para dentro, reconhecendo que aquilo que admiramos no outro é, em parte, algo que nos pertence. Mas esse processo exige maturidade emocional, autoconhecimento e, principalmente, disposição para enfrentar o risco de perder a fantasia em troca da realidade. Para muitos homens, esse passo ainda não foi dado. A projeção continua sendo um escudo, uma forma inconsciente de preservar tanto o encantamento quanto a distância segura do compromisso afetivo real. O silêncio, nesse contexto, atua como um mecanismo de defesa. Ele ama sim, mas não tem certeza se ama a mulher real
ou a imagem que projetou nela. E enquanto essa dúvida não é resolvida dentro de si, verbalizar o sentimento seria comprometer-se com algo que ainda não compreendeu totalmente. Ele teme desiludir e teme ser desmascarado, porque no fundo sabe que a projeção é ilusória e que o amor verdadeiro começa quando a ilusão se desfaz. Esse processo não é consciente. Na maioria das vezes, o homem não sabe que está projetando. Ele apenas sente uma mistura de encantamento e medo, de desejo e hesitação. E quando se vê diante da possibilidade de dizer "eu te amo", algo trava. Ele intui que, ao pronunciar essas palavras, a relação pode entrar em um novo estágio, um estágio onde máscaras caem, onde a convivência mostra os limites e onde o outro deixa de ser um espelho idealizado para se tornar um ser humano real, com suas próprias sombras. Mas é justamente nesse ponto que o verdadeiro amor pode começar. Quando a projeção se desfaz, o homem pode olhar para a mulher como ela é, e não como ele precisa que ela seja, e pode finalmente reconhecer que o que sente por ela é mais do que um reflexo do que falta em si mesmo. É um vínculo autêntico, construído na aceitação mútua. Dizer "eu te amo", então, deixa de ser um risco e passa a ser um gesto de coragem e verdade. Há momentos em que o amor é real, presente, profundo, mas as palavras que poderiam afirmá-lo permanecem presas em algum lugar entre o coração e a garganta. Esse intervalo não é vazio. Ele está carregado de processos internos que não seguem a lógica do tempo cronológico. Carl Jung nos oferece uma chave essencial para entender esse fenômeno. O tempo da alma é diferente do tempo do ego. Amar e ainda não estar pronto para dizer pode ser um sinal de que a alma está atravessando um estágio de individuação, o processo psíquico pelo qual o ser humano se torna quem realmente é. Individuar-se não é um ato instantâneo, mas um caminho. É o enfrentamento das ilusões, o encontro com a sombra, a reconciliação com os opostos internos, entre eles o masculino e o feminino, que coexistem em cada um de nós. O homem que ama, mas não verbaliza, pode estar em meio a esse movimento profundo de transformação interior. Ele não está apenas hesitando, ele está sendo transformado. No início da vida adulta, muitos homens vivem sob a influência do ego idealizado, uma persona construída para se adaptar ao mundo externo. Nesse estágio, dizer "eu te amo" pode parecer fácil, mas muitas vezes é vazio. À medida que o tempo passa e a vida convida a alma para uma escuta mais honesta, essa persona começa a rachar. É aí que surge o amor real. Não o amor do ego, mas o amor que nasce da alma. Esse amor, no entanto, exige outra postura. Ele requer inteireza, presença, verdade. E para isso, o homem precisa estar internamente preparado. A alma não grita, ela sussurra. E por vezes ela pede silêncio. Um silêncio que não é omissão, mas maturação. O homem que se cala diante do amor pode estar num processo profundo de assimilação daquilo que sente. Ele precisa entender o que esse amor significa para ele, como esse sentimento o transforma, que partes suas estão sendo ativadas e que feridas estão sendo tocadas. Tudo isso acontece no interior, muitas vezes sem que ele mesmo consiga nomear o que está vivendo. A individuação implica deixar para trás os velhos padrões herdados, inclusive os que dizem que homem não chora, não sente, não precisa do outro. Amar para ele pode significar romper com toda uma linhagem psíquica de negação do afeto. E romper com isso dói. A alma, diferente do ego, não tem pressa. Ela quer autenticidade. Ela quer que quando o "eu te amo" for dito, ele seja inteiro, consciente, assumido. Não uma resposta ao desejo do outro, mas uma expressão genuína da integração que aconteceu dentro. Esse caminho exige enfrentamento. Amar é entrar em contato com o outro, mas também com as próprias feridas. O outro desperta luz, mas também ativa zonas obscuras. A relação se torna espelho e campo de prova. A alma sabe que amar verdadeiramente é se expor à dor, à perda, à entrega total. Por isso ela espera o momento certo, um momento em que a palavra dita não será uma fuga, uma promessa ou uma máscara, mas a síntese de uma travessia. Quando Jung fala da união dos opostos como condição para a totalidade, ele aponta que o homem só será capaz de amar plenamente quando tiver feito as pazes com suas polaridades internas.
o masculino protetor e o feminino sensível, a razão e a emoção, o controle e a entrega. Se essas forças ainda estão em guerra dentro dele, qualquer tentativa de expressar o amor será permeada de medo, contradição e dúvida. O silêncio, então, torna-se o espaço onde a integração está sendo gestada. É preciso ter compaixão por esse tempo interno. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é cuidado. O homem que ainda não diz "eu te amo" pode estar dizendo com gestos, com presença, com atitudes. Ele pode estar respeitando o processo da própria alma, sem nem saber nomear isso. Quando, e se, ele chegar ao ponto de individuação suficiente para sustentar o amor com consciência, ele dirá, não por pressão nem por obrigação, mas porque finalmente sua alma e sua voz estarão alinhadas. Nesse momento, o "eu te amo" não será apenas som, será testemunho de um caminho percorrido por dentro. Um caminho de sombras integradas, projeções recolhidas e partes antes negadas, agora reunidas em uma única consciência. A alma, enfim, estará pronta, e o amor, que sempre esteve ali, poderá ser dito, com verdade, com maturidade, com presença plena. O silêncio de um homem que ama pode parecer um abismo, mas à luz da psicologia profunda, ele se revela como um campo fértil de transformações internas. O amor sentido, mas não dito, não é ausência. É um reflexo do embate entre a alma que quer se entregar e o ego que ainda precisa se proteger. Entre a idealização e a realidade, entre a sombra e a luz, entre a defesa e a entrega, existe um homem em processo de tornar-se inteiro. Cada gesto não verbal, cada presença silenciosa, cada hesitação pode ser a linguagem de um amor que ainda não encontrou voz, mas que clama por ser vivido com inteireza. O caminho para isso é a individuação, a coragem de se olhar por dentro, de integrar o que foi rejeitado e, finalmente, de amar com verdade. Se essa reflexão tocou algo em você, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Há muito mais conteúdo esperando por você. E não saia ainda. O vídeo que está na tela agora continua esse mergulho no autoconhecimento e vai te ajudar a enxergar o amor sob uma nova luz. A sua transformação começa por aqui.